Boa noite. Vamos começar agora a nossa live tão esperada e tão pedida pelos pacientes, pelos cuidadores, por mim. É um tema tão relevante. Leda, boa noite. Seja bem-vinda. Anne, boa noite. Deixa eu já... Doutor Breno, que prazer ter o senhor aqui com a gente, doutor Breno. Muito obrigada pela sua presença. Eu já vou chamando aqui a doutora Annelise, que hoje essa nossa live é muito especial pelo tema, né? Um tema bem... que nós já viemos pensando há algum tempo, e por indicação aí da Associação Joelísio Fraga, de Mieloma Múltiplo, a gente acabou deixando por esse momento tão especial de a gente organizar essa live com essa querida, que a gente já bateu bastante papo, estamos íntimas. Vou já ir colocando ela aqui na nossa live. Doutora Annelise, eu não estou conseguindo te convidar, não tá azulzinho. Se quiser sair da live e entrar de novo, para mim fica melhor para te convidar, tá? Enquanto isso, eu vou me apresentando. Eu sou a Marli Panão, tenho 56 anos, vivo em São Paulo, sou paciente de mieloma múltiplo. Eu fui diagnosticada com uma gamopatia em 2015, nada aconteceu, estava tudo tranquilo ainda, o meu mieloma dormindo, tranquilinho, sossegado, até que em 2019 chegou o momento de eu começar o meu tratamento. E aí, quando eu comecei o meu tratamento em 2019, eu não fazia parte de nenhum grupo de apoio, nenhum grupo de pacientes, mas eu fui buscar bastante informação, mesmo não tendo um grupo de apoio. E eu percebi e senti falta disso na época, mas eu fui buscar informação nas fontes seguras. Fiz seis períodos, na verdade, né, do tratamento, eu fazia 2 vezes por semana. Preparei aí o meu mês de dezembro de 2019, preparei a medula para fazer o transplante em janeiro de 2020, fiz o transplante, deu tudo certo. Quando eu falo deu tudo certo, claro que para todos nós pacientes que passamos por isso, a gente sabe o que é dar tudo certo, né? A gente tem uma história aí de muita superação, todos os pacientes, porque só quem passa algo pode falar sobre, né? E logo em seguida eu fui fazer do uso do Revlimid de 10 miligramas, uso até hoje, já fazem 3 anos e 6 meses que eu estou usando o Revlimid, eu estou bem, graças a Deus. É um tratamento que para mim está dando muito certo e venho aprendendo constantemente com todos os pacientes, médicos, enfermeiros, médicos que são voluntários, psicólogos, tantas pessoas que acabam nos passando aí bastante informação e bastante ajuda. A intenção da live é essa, né? A gente divulgar a informação, ajudar as pessoas, fazer com que todo mundo tenha fontes reais. A intenção é total, 100% de ajudar as pessoas, por isso que a gente está aqui, tá? Então, eu vou chamar de novo a doutora. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Pode alguém escrever para mim aqui na live? Se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, por favor. A doutora não consigo pegar ela aqui, mas eu já vou vendo aqui onde é que ela tá. Deixa eu ver. A doutora saiu e entrou de novo. Annelise. Ah, aqui, acho que são dois. Você deve ter dois Instagrams, né? Anne Rigotti e Annelise Rigotti ADV. Ah, Ah, conseguimos. Eu estava te chamando.
pelo outro Instagram. Você tem dois, Eu né? tenho dois, eu tenho dois. E eu tava tentando entrar no computador, que era melhor, né? Mas não deu certo para entrar no computador. Não, Vai, deixa só eu fazer a apresentação primeiro dessa querida advogada, doutora Annelise, que tem assim, teve uma agenda lotada essa semana, pessoal, impressionante o que ela fez, o que ela faz, o que ela fez esse final de semana, sexta, sábado, domingo. Ela dá aula, ela dá palestra, ela fez um trabalho lindo agora e foi impressionante, porque ela deu conta de tudo. Eu falei, nossa, como que você conseguiu? Eu cheguei até sugerindo, eu falei, doutora, vamos fazer num outro dia, porque ela entregando o mestrado dela hoje. Eu falei, meu Deus! Ainda brinquei, falei, você é geminiana? Porque geminiana tem uma mania de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que eu até brinquei. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês quem é a doutora Annelise. Ela, nascida em 7 de abril, uma data linda, né? Ela é do Rio Grande do Sul, a doutora Annelise, graduada em Direito pela Instituição Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Ela tem especialização e o foco dela hoje do trabalho da doutora Annelise é com direito médico e da saúde, uma especialidade que tem um terreno grande, gigante, né? Porque o que todos nós sabemos que um dia talvez a gente vai precisar, primeiro, manter a saúde em ordem. Caso aconteça alguma coisa, a gente precisa saber o que está acontecendo até nos nossos direitos como paciente. E ela tem esse curso pela PUC de lá do Paraná, e essa agenda maluca dela, né? Sendo uma advogada que ajuda os pacientes com vários temas importantes, a gente conseguiu te trazer aqui hoje, então eu só posso agradecer em nome da Joelise Fraga, em nome dos pacientes, essas 450 pessoas que já estão conectadas aqui com a gente. Nós vamos deixar, o tema é meio livre, mas nós vamos deixar aqui aberto para perguntas também. Eu gostaria que os pacientes que tivessem alguma pergunta relevante em algum tema que a doutora Annelise estiver dizendo, pode vir aqui perguntar, eu vou tentar dar conta de ler. E se a gente deixar alguma pergunta para depois, vocês podem ter certeza que a gente já combinou a parte 2, né, doutora Annelise, que vai precisar. Então, por favor, se apresente para a gente, fala um pouquinho aí dessa sua especialidade. boa noite a todos. Como a Marli já havia comentado com vocês, né? Hoje vai ser um desafio mesmo estar aqui. Foi um desafio estar aqui, mas eu não podia perder essa oportunidade, né? De estar compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês. Né? Eu agradeço o convite da Marli, do Joelísio, né? Dessa associação incrível, né? Tudo que a gente pode fazer para contribuir para a melhora, né? Da saúde, do paciente, para fazer os cuidadores entenderem, dar sentido à vida e viver com uma qualidade melhor, né? Independente da patologia que a gente tem, né? Então, assim, eu foco muito no atendimento humanizado, né? De uma forma bem clara, eu não vou ficar falando juridiquês aqui com vocês. Já começando, eu já falo para Marli, tira, como meu pai diria, tira o doutor e aumenta o salário. Então, eu dispenso, doutora, pode ser Boa. mesmo, nós já estamos íntimas, né, Marli? Então, Vamos, sim, muito. papo bem informal mesmo, bem descontraído, né? Porventura, se eu não conseguir responder alguma dúvida, se ficar algum questionamento, a gente pode conversar lá no grupo, daqui a pouco pode me mandar direto aqui para o Instagram, ou vai ter essa parte 2 que eu e a Marli já combinamos, né? Que eu julgo bem necessário. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem muitos assuntos para discutir. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês. Diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, assim, a gente tem que conversar sobre vários assuntos, né? Tanto na área médica, na área biomédica, na área da psicologia. Nós precisamos entender, né, o sentido da vida, o que é a vida. Eu trabalhando, né, nessa área da saúde,
com judicializações, né, entendendo os direitos dos pacientes, o direito dos médicos, os planos de saúde, o próprio sistema SUS, que eu digo que é o melhor sistema de saúde a nível mundial. Nós não temos um lugar nenhum no mundo que tenha um sistema de saúde como é o SUS. Então, assim, eu sou fã de carteirinha do SUS. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, tem. Mas a gente tem muita possibilidade e muita disponibilidade. Temos profissionais incríveis que trabalham e dão o sangue mesmo, né? Por amor à profissão, por estar ali para ajudar o próximo. Então, assim, a gente tem que valorizar. Nós temos profissionais e temos profissionais. Então, vamos valorizar os bons profissionais que nós temos. Assim, o assunto... Até comentei com a Marli hoje... A gente não tem como falar sobre uma patologia, sobre uma doença, sobre os direitos dos pacientes, sem a gente conversar um pouquinho, né, sobre o que é a vida, o que é a finitude. Primeiro de tudo, a gente não conversa sobre a finitude, a gente não conversa sobre a doença, né? Infelizmente, isso ainda é um tabu, né? Nós não conversamos sobre a morte, né? Ninguém quer falar a morte do vizinho, a doença do vizinho, o câncer é do vizinho, a esclerose lateral amiotrófica acontece com o vizinho, comigo nunca vai acontecer. Então a gente não conversa sobre... Não, eu nunca vou envelhecer. Eu vou permanecer, eu achei a fonte da juventude, eu vou permanecer jovem para o resto da vida, eu não vou envelhecer, eu não vou ter nenhuma doença. A gente não pensa nisso. E a gente tem que pensar. A gente tem que se preparar para isso, né? Então, o que eu sempre aconselho, às vezes as pessoas, por desconhecimento, acabam não buscando uma seguradora, conversar com seguradores, seguradora de saúde, né? Às vezes não recolhe o INSS, não contribui com a Previdência. E a gente sabe que lá na frente, se a gente vir a ser diagnosticado com uma doença, isso vai fazer a diferença. Principalmente se a gente não tem um plano de cuidado, a gente não tem um planejamento financeiro para tal. Então, assim, não é só... É várias coisas. Porque a partir do momento que tu tem um diagnóstico, tu já começa a sofrer. Tu já começa a ter um luto antecipatório ali, pensando no que vai acontecer. Do diagnóstico, a família sofre, né? Então, assim, são várias dores, né? Nós temos os cuidados paliativos que ainda não estão disponíveis para todos ainda, infelizmente, né? Mas estamos lutando ali com a frente paliativista para conseguir inserir políticas públicas, né? Para a gente fazer jus e conseguir fornecer para todos os pacientes esse cuidado, né? Esse plus de cuidado, essa camada extra de conforto, né? Para os pacientes. Então, isso é uma coisa muito interessante e a gente vai lutar para isso, para conseguir estar aí beneficiando essa população que tanto necessita, né? Mas então, voltando ao assunto da finitude, nós todos somos finitos. Todos vamos morrer. De repente, não numa... né? Deus livre guarde, eu posso hoje não acordar. A gente não sabe, né? A gente é humano, a gente é finito, a gente pode, o coraçãozinho ali pode parar de bater de uma hora para outra. E aí? Né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho nisso, conversar com a família sobre isso. Se acaso eu vir a ser acometido de uma doença, como que eu quero ser cuidado, como eu quero ser tratado, o que que eu aceito, o que eu não aceito, né? Em razão do quê? Dos seus princípios, né? Das suas crenças. Isso tudo tem que ser respeitado, né? Tanto pela família, tanto pelos médicos, como os amigos. Então, assim, eu acredito que o diálogo, né? É fundamental. E aí, mais um assunto bem relevante, que eu acho de suma importância conversarmos aqui sobre a relação médico-paciente, né? A partir do momento que tu vai fazer uma consulta é porque alguma coisa não tá bem. Exato, você vai fazer uma rotininha, né? Então, assim, eu vou fazer uma rotina, beleza. A partir do momento que o médico vai falar contigo, olha, eu vou pedir esse exame tal, tu já fica pensando, opa, o que que é esse exame? Esse exame não é de rotina. Aí tu já fica perguntando, né? O que será que vai acontecer? Você vai fazer o exame. Aí a gente tem hoje o Dr. Google, né? Aí vem o
resultado do exame, vai lá, põe no Google. Nossa, tô morrendo. Às vezes não é aquilo. Não é bem aquilo, né? Então, assim, gente, cuidado, sabe? Conversa com o seu médico, tem uma conversa franca. A partir do diagnóstico, o médico vai te informar. Tu tem que pedir esclarecimento. É um direito do paciente que seja esclarecido. Ele tem o direito de saber, né, de saber o que ele tem, de saber o prognóstico, o diagnóstico, né, qual vai ser o tratamento, as opções de tratamento que nós temos, né, para te decidir o que tu quer fazer, por qual caminho você vai. Então, esse é o ponto, assim, de suma importância e relevância. Pode falar, Marli. Fazer um comentário. Doutora, quando eu tive meu diagnóstico, a minha decisão foi essa que eu estava comentando agora, né? Foi de abrir para a família inteira, amigos, não escondi. Muito pelo contrário, eu acredito na comunidade, família, nos amigos, nos grupos de orações, e a gente não é nada sem pessoas. A gente precisa de gente, né, para cuidar da gente, e a gente amanhã vai retribuir isso de alguma maneira. Mas eu percebo muito, né? Desde quando eu fiz o transplante, meu médico é o Dr. Fábio Pires, né, na Beneficência Portuguesa, e eu até fiz uma homenagem agora no Dia do Médico para ele, né, uma foto minha dentro do quarto, eu carequinha lá, né, falei, eu nunca pensei que eu fosse ter tanta interação com um médico como eu tive com ele. O médico, às vezes, ele tem tanto conhecimento, ele é tão fantástico, e às vezes até uma palavra em inglês que ele fala assusta o paciente. Querer explicar da maneira técnica assusta o paciente. E vários pacientes que às vezes nos procuram, né, não só a mim, mas vários outros pacientes dos grupos de apoio, eles ficam assustados e cheios de dúvida. E a gente pergunta, mas você não foi na consulta? Fui. Você não perguntou para ele? Não. Por quê? Tive receio. Então, eu prefiro falar assim, doutor, não sou médica, não sou da área da saúde, não entendo nada. Dá para desenhar a bisteca para mim? Bem de brincadeira mesmo. E quando a gente pega uma folha de sulfite e o médico desenha, o entendimento vem, porque a nossa cabeça, na hora de receber um diagnóstico, só ouviu a palavra câncer, né? Gravou aqui, né? Na cabeça, o câncer. E a gente não tem o poder de separar essa palavra e a partir dali, tudo que o médico falar, a gente não está nem ouvindo mais, a gente está meio viajando. Isso faz parte. Todos nós que passamos por isso, a gente tem essa situação. E tudo isso que você está falando agora, que a gente tem que cobrar isso do médico, cobrar no sentido de, doutor, eu não entendo, desenha, me explica mais uma vez. Não importa o tamanho da pressa que às vezes alguém está numa consulta médica, não importa, o familiar que está junto, ele está ali para apoiar o paciente doente, né? O familiar, o pai, a mãe, o marido, ele tem meio que por obrigação de ir até com um checklist, né? De sintomas e perguntas. Então, essa dica que eu já deixo aqui, porque eu fui aprendendo com o passar do tempo também, mas isso é de mim, e de vários outros pacientes que estão aqui agora nessa live. Outros que assistirão, que vão acabar de chegar na nossa vida aí com esse diagnóstico, fica tranquilo. Muitos de nós passamos por isso. É normal ter tanta dúvida e é normal também, às vezes, até receio de perguntar, mas deve perguntar, né, doutora? Eu acho assim que às vezes a gente fica envergonhado, né, por demonstrar não saber. Hoje nós falamos em letramento em medicina, onde o médico tem que falar de uma forma clara, uma linguagem que o paciente vai entender, Uhum. né? Não usar os termos técnicos que a gente não vai entender e vai achar que é um bicho de sete cabeças, né? Ou vai para o Google procurar aquilo e dali a pouco não é bem aquilo. Então, assim, eu acho que essa conversa mesmo é muito importante. É importante, se tu não tem um grau de discernimento, levar um acompanhante, até porque é um direito, um dos direitos do paciente, Uhum. acompanhante. Tem direito também, porventura, com autorização do profissional, óbvio, para saber o que está acontecendo, pode gravar essa consulta, mas com a autorização do profissional, tá? Porque daí tu pode escutar de novo, porque dali a pouco, na hora do impacto do diagnóstico, tu vai escutar aquilo que tu falou, eu vou escutar o câncer. Agora, qual é o
grau, qual é a patologia, enfim, qual é o tratamento. Dali a pouco eu vou apagar tudo. Eu vou esquecer tudo, porque o impacto é tão grande que te tira o chão, né? Tira o chão. Então, assim, eu sempre aconselho ir com alguém, né? Mas tem mais um detalhe: tem gente que esconde a doença até o fim, até os últimos dias, É que não verdade. que ninguém sabe, né? Que a gente ainda tem o tabu de falar sobre isso. Então, assim, a gente realmente precisa tirar esse tabu, né? Tirar esse véu dos olhos da gente, né? Ninguém descobriu a fonte da juventude, ninguém descobriu a pílula da imortalidade. Então, nós precisamos conversar, tá? E isso é um direito do paciente, tá assegurado. A saúde, né, no artigo 196 da Constituição Federal, é garantida. Então, assim, nós temos vários direitos dos pacientes, né? A gente tem que ver a parte do direito à saúde e a parte do direito médico, né? São áreas que se completam, né? Mas assim, o paciente, quais são os direitos do paciente? Aí, dependendo da patologia, por exemplo, nós, né? Falando da associação, portadores de mieloma múltiplo. O que é o mieloma múltiplo? Quais são os direitos desses pacientes, né? E a partir daí, conversar com o médico sobre os protocolos, qual que é o procedimento, como é que vai ser agora? Eu fui diagnosticado, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a preparação, então, vou fazer o transplante, eu aceito fazer esse transplante, eu não aceito fazer esse transplante, né? Então, assim, isso tem a ver com a autonomia do paciente também. Eu já tive casos, como eu faço testamento vital, eu trabalho com testamento vital, eu já tive casos que o paciente falava assim: doutora, eu não quero ser submetida a tal procedimento. Eu não quero mais fazer quimioterapia. Então, porque eu entro vou para o hospital, vou fazer a quimioterapia num dia, vou perder um dia inteiro no hospital, eu saio de lá, eu tô fraca, eu tô cansada, não quero mais, vou passar 2 dias mal, eu prefiro ter esses 3 dias de qualidade de vida e viver esses dias do que perder esses 3 dias dormindo ou me recuperando dos efeitos adversos. Então, isso tudo a gente tem que pensar e tem que ser conversado e tem que ser esclarecido. Né? Então, assim, o médico tem um papel fundamental nisso. E a família, os amigos, essa rede de apoio, como tu falaste, né? Tu chegou a conversar com teus amigos, tu é uma pessoa que se expressa. Essa associação é fantástica, né? Que nós temos esse grupo, eu acompanho esse grupo. E em falando e acompanhar esse grupo, gente, a gente sabe, né? Eu não sou portadora, mas eu leio, né? Sempre que eu tenho disponibilidade, eu vejo ali que tem as notificações, eu leio tudo que vocês escrevem lá, porque realmente me importa, tá? Eu me importo com o paciente. Então, assim, eu me importo com a causa. Eu falei para o Joelise quando a gente conversou para fazer parte, eu falei assim, não, eu me importo. Eu quero fazer parte. Como que eu posso ser parte desse projeto? Como eu posso ajudar de qualquer forma os pacientes, né? Então, assim, isso vai muito de cada pessoa, né? Então, assim, eu sou assim, né? E aí eu vejo muitas vezes pacientes ali relatando as dores, relatando o sintoma diverso, o sintoma, no caso do uma reação, né, de um Uhum. medicamento. Aí o outro paciente, nossa, esse é o meu protocolo. Ah, isso eu também tô tomando. O que que tu sentiu? Gente, cada organismo é um organismo. Cada ser humano é um ser humano. Então não é porque a Annelise sentiu a dormência no braço, dor, isso, você vai sim, a Marli vai sentir. Claro. Então, assim, a gente tem um grupo ali de apoio, né? Então, o que a gente quer nesse grupo de apoio? A gente se apoiar, né? A gente se apoiar e ajudar. E não colocar os outros para baixo e deixar preocupados. Então, assim, por isso que eu falo, vamos conversar com o médico. Vamos tentar dar uma esperança para aquele paciente que está ali em dúvida. Tipo, ai, como é que foi o teu transplante? Ah, a gente não sabe. Ah, mas eu vou fazer o transplante pelo SUS. Gente, o SUS, ele é especializado nisso. Sabe, o quarto que eles fornecem, por vezes, dependendo do local, é maravilhoso, é melhor do que um particular, muitas vezes. Então, assim, vamos tirar esse tabu do SUS, tá? Que não é aquela coisa para qualquer um, que não tem dinheiro vai pelo SUS. Não, eu sou usuária do SUS. Todos nós somos usuários do SUS.
né? Então a gente tem que tirar isso um pouquinho da cabeça da gente, né? Então, assim, vamos usar esse grupo realmente para apoiar, né? Tirar as dúvidas, apoiar um ao outro. Isso vai passar, esse medicamento para você fez esse efeito, para mim não. Então, vamos colocar. Então, já que é para relatar o que eu, Annelise, senti, eu senti isso, isso e isso. Beleza, a Marli sentiu isso, isso e isso. Então, o que ela sentiu não teve nada de ruim, né? Então, assim, foi tranquilo, super me adaptei nesse protocolo. O outro não vai se adaptar. De organismo para organismo vai mudar. Então, assim, vamos ser esse ponto de apoio mesmo ali no grupo, né? Acho que é isso, Sim. essa primeira. É, então, e a gente vê também, até há uns dias atrás, porque são dois grupos muito expressivos no Brasil, né? A Márcia Vaz, que também é da área da saúde, é paciente já, daqui a pouco nós vamos fazer festa de 10 anos aí para a Márcia, se Deus quiser. E ela dá muito apoio para a gente também. Então, são os dois grupos, né, do Joelísio, e fica todo mundo junto e misturado e todo mundo se ajuda. Mas eu percebo, eu faço isso também. Eu posso, às vezes, nem me expressar, mas em uma hora do dia eu vou lá, eu olho tudo, eu leio tudo. Como hoje mesmo, eu vi uma situação, chamei a pessoa no privado para oferecer ajuda. Porque são também as pessoas, às vezes, se cansam de ficar vendo muita conversa, que às vezes não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas grupo é uma delícia. A gente tem que gostar de gente para estar em grupo. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu só queria poder até me dedicar um pouco mais, em ser presente naquele momento da mensagem. Mas eu percebo assim que os pacientes, quando eles colocam lá no Google, tem uma frase muito, muito complicadinha. O paciente de mieloma múltiplo tem uma sobrevida de até 3 anos. Gente, quando a gente vê isso, os pacientes chegam na gente. Eu vi que eu só tenho 3 anos de vida. Meu Deus, mas já chega literalmente chorando, despencando. E aí a gente tem que falar: oi, oi, tô aqui. Eu fiz o transplante, meus filhos casaram, eu tenho um neto, tem mais dois chegando. 3 anos e meio acontece tanta coisa na vida da gente, e a atenção que a gente tem que ter é realmente em a gente se tratar. Então, essa interação com o seu médico vai tirar o Google da tua vida, vai sumir essa segunda opinião que todo mundo fica lá buscando. Voltando nessa. O mieloma múltiplo, então, ele infelizmente ainda é um tipo de câncer, né? Que se inicia na medula. Nós não temos cura ainda, mas nós temos altas tecnologias, novas tecnologias, né? Então, assim, a ausência do tratamento, sim, pode piorar a anemia, Sim. né? A síndrome anêmica, a necessidade transfuncional, a renal. Tem risco de morte? Tem, mas de caso a caso. Então, assim, a não busca pelo tratamento, aí sim, né? Mas a gente tem ali uma qualidade de vida, uma expectativa de vida É, razoável grande agora, né? sim, sim. E tem paciente com 30 anos de transplante que já fez com 20 anos um primeiro transplante autólogo e fez o segundo agora, quando fez 30 anos, é um carioca, um querido, e várias outras pessoas aí para contar a história para a gente, né? Então, o que que eu queria é, é, a gente tentar colocar uma informação? Por exemplo, eu estou no SUS, eu passei por um hematologista, já cheguei, né, no hematologista, porque até chegar lá, passei pelo ortopedista, passei por clínico geral, e ninguém conseguiu descobrir nada, mas um hemato me atendeu. Até tem uma pessoa aqui que comentou, né, Luiz, que foi encaminhado para um hematologista, que foi péssimo o atendimento. Mesmo sendo no SUS, o paciente, doutor, ele pode chegar no hospital, ele pode chegar naquela unidade e falar: não gostei, eu preciso de um outro atendimento. Ele tem esse direito? Sim. O médico, desde que tenha disponibilidade na rede pública, né, no SUS ou no plano de saúde, outros profissionais da área, ele pode trocar. Ele tem direito Uhum, numa segunda opinião. Isso é um direito assegurado para os pacientes, tá? Todos os uhum, pacientes. Então, assim, desde que tenha, né, na rede,
de saúde no plano de saúde outros credenciados, né? Outros especialistas na área, sim, você pode solicitar Uhum. o atendimento profissional. Até porque eu Sim. acho que essa relação de paciente e médico mesmo, essa médico e paciente, tem que ser uma relação que seja pautada na confiança, no respeito, na compassividade, conversas sinceras, né? O autocuidado, o cuidado, né? O cuidado com esse paciente, com o bem-estar desse paciente, com o psicológico, não é só com a doença. Outra coisa que eu sempre falo, né? Quando eu falo para médico, quando eu falo para profissionais de saúde, a gente tem que parar com a história de ver a Marli como mieloma múltiplo. Não. Parar de ver a Annelise, aquela paciente que tem um câncer metastático. Não, tem a Annelise, a mãe, a advogada. Quem é essa pessoa? Então a gente tem que saber que por trás de uma doença tem um ser humano. E esse ser humano é digno de respeito e ele tem que ser respeitado. Exatamente, doutora. E em qualquer patologia, né? Não importa, Qualquer. né, o grau. Não importa. E, doutora, vamos supor, eu sou funcionária de uma empresa, fui diagnosticada com um câncer como mieloma múltiplo, vou passar por todo esse processo, né? O tratamento, o transplante, vou voltar depois de um período, nem todos os pacientes conseguem em 6 meses estar 100% voltar à sua rotina. Esse paciente, qual é a assistência, a segurança que ele tem através do emprego dele, através do seguro que ele tem lá, né, do INSS? Como é que funciona isso? E mais uma coisinha, até linkando já, um paciente que tem algum tipo de sequela maior, mais grave, que não consiga voltar para a sua atividade profissional, ele vai passando pela avaliação médica, né, dentro do protocolo da aposentadoria ou da ajuda, né, que o funcionário tem, ele pode, mesmo com uma doença tão grave dessa, tendo muitos sintomas, estou falando isso porque a gente teve um caso agora, há pouco tempo, acho que umas 2 semanas, até o Jefferson, né, não, nem sei se o Jefferson está aqui hoje, deve estar, né, mas aconteceu isso com ele. Ele tem muita sequela, muitos problemas, mas ele fez cirurgia na coluna, enfim. E ele é funcionário de uma empresa. E aí, uns 15 dias atrás, ele foi fazer a avaliação médica. A médica olhou para ele e falou: Não, você não tem nada, pode voltar a trabalhar. E o cara usa morfina no último grau de tantas dores que ele tem. Qual é a situação? O que que dá para o paciente buscar de ajuda aí? Então, esse caso, até a gente tinha comentado esse dia sobre várias coisas, né? Com outras pessoas até vieram me perguntar sobre o auxílio-doença, sobre a questão mesmo da aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, o auxílio-doença, ele é um benefício, né, que o segurado tem para ele vai ficar, tipo assim, temporariamente, esse caso que tu falou, né? Ele vai ficar temporariamente incapaz para o trabalho em virtude dessa doença, né? Então, assim, por mais de 15 dias consecutivos, né? Então, no caso, a partir do primeiro dia do afastamento, né? No caso desse contribuinte, no caso, essa vai fazer o requerimento desse auxílio-doença para o INSS, certo? Então, assim, essa incapacidade também para o trabalho vai ter o laudo médico, enfim, né? Então, assim, mas vai ser realizada uma perícia médica, né? Então, assim, essa pessoa, ela tem que ter contribuído, né? Então, assim, ela tem que ter contribuído antes do diagnóstico com o câncer, tá? Antes do diagnóstico dessa doença. Uhum. E aí, no Vamos caso, supor que... a aposentadoria Hum. por invalidez, aí deu o tempo, né, do benefício, né? Esse caso que tu falou foi negado, né? O auxílio ficou uma invalidez permanente. O que acontece? Entra com a aposentadoria, né, por invalidez, aí vai passar por perícia, mas tem o pré-requisito esse auxílio doença anterior, né? Então, assim, tem uma carência lá de 12 meses, mas daí no caso dos portadores de câncer, essa carência ela não vale,
tá? Mas tem que ter contribuído antes do diagnóstico da doença, tá? Então, Uhum. tem que contribuir antes do diagnóstico, antes de ser diagnosticado, aí consegue. Tá. Aliás, a gente eu nem tinha tido seu contato ainda e a gente acabou. Isso, Oi? tudo administrativamente, tá? Sem judicialização. A gente faz isso tudo administrativamente. Só lembrando isso, tá? Aí, se caso Uhum. for negar o benefício, aí sim a gente judicializa. Aí vai para a Justiça Federal e aí passa por nova perícia e assim sucessivamente, tá? Só para esclarecer. Primeiro, tudo que diz em relação à saúde, Marli, por exemplo, essa aposentadoria, auxílio-doença, muitas vezes até requisição de medicamentos, é tudo via administrativa. Após esgotado todas as vias administrativas, que eu aconselho judicializar, tá? Uhum. Não sei se Inclusive, é, inclusive, ontem, no grupo lá da Márcia, tem uma paciente que ela pediu ajuda, né, indicação de algum paciente que tenha feito, né, uma judicialização, porque ela precisa de uma ajuda para a mãe dela, e espero que ela esteja aqui na live agora, vendo a gente, até para ela absorver informação e, quem sabe, te procurar depois, para você poder dar uma ajuda, um apoio para ela. Nós, quando a gente sai do transplante, depois a gente já tem uma receita, normalmente, alguns pacientes, né? Mas normalmente do Revlimid, 10 miligramas, 5, 20, eu tomo de 10 miligramas, comecei a tomar em abril de 2020, então já estou há 3 anos e meio tomando Revlimid. Eu falo que ele é meu amigo do peito, né? Não tem problema, que ele dá um monte de coisinha lá, um monte de sequela. E tá tudo bem, a gente vai contornando. Mas muitos pacientes precisam do medicamento. E lá mesmo nos grupos, você pode ver, né, Nelise, que tem muito pedido de doação. Se alguém tem uma caixa, meia caixa de remédio, por quê? Porque demora todo o trâmite, mesmo tendo caído, né, patente de Revlimid, aí tem o outro lá e tal. Também até pelos planos de saúde, plano de saúde, por mais que eles são uma bênção na vida da gente, porque é ruim com, muito pior sem, e mesmo quem está no SUS passa pelo mesmo problema do privado, né, que é ter que dar entrada, vai ter uma negativa, e depois aí sim que vai ter que pedir junto ao juiz aí a medicação. Qual é o conselho, Annelise, que você pode dar aí para esses pacientes que precisam dos medicamentos, tanto os que são fornecidos já, né, pela rede pública, pelo governo, e os que não são ainda, e que às vezes tem tanta demora. Você até chegou a comentar comigo, né, que tem uma paciente que precisou, demorou meses, enfim. Qual seria um caminho? Eu sei que na justiça não dá nem para falar, não existe caminho curto, né? Mas qual é um caminho para fazer direito, até para não perder muito tempo, vamos dizer assim? Bom, Marli, assim, primeiro de tudo, né, é imprescindível que a gente tenha, então, esse pedido médico, né, o laudo do médico bem fundamentado, né, solicitando, vamos supor, o Revlimid, né, que é a lenalidomida, né, é um nome Sim. complicadinho. Então, o Revlimid, né, então ele tem registro na Anvisa, né, o medicamento, ele é fundamental, então, né, comprovada a eficácia, né, mas aí o que eu sempre falo? Esse remédio em especial, ele é prescrito para mieloma múltiplo e para uma síndrome mielodisplastica, né? Então, assim, a pessoa vai ter que comprovar a necessidade, né, desse medicamento de forma bem clara, assim, falando curto e grosso, né? Então, assim, é, o paciente ele vai ter que ter, então, esse documento, né, essa receita que o médico vai pedir, vai ter que demonstrar a necessidade, né, vai ter que demonstrar que o paciente ele não tem condições financeiras de arcar com esse medicamento prescrito, tá? Mas primeiro tem que se esgotar, né, todas as possibilidades primeiro ali dos medicamentos. Tipo, tem que comprovar que nenhum dos remédios fornecidos pelo SUS, pelo plano de saúde,
foram benéficos, que nenhum teve resultado, que nenhum teve a melhora, né? Então, assim, a partir desse momento que o médico vai dizer lá que foram utilizados todos os medicamentos disponíveis pelo SUS, pelo plano de saúde, enfim, então, assim, a única alternativa seria esse medicamento, né? Então, assim, aí geralmente administrativamente já se consegue, tá demonstrando tudo isso. Então, assim, esgotou, né? Esgotou todas as utilizações, né? Todo o fornecimento dos médicos. Então, assim, demonstrou que esse remédio é imprescindível para o paciente, comprovou que o uso desses outros fármacos, né? Foi sem sucesso, né? Tem o registro, no caso, na Anvisa, a incapacidade financeira do paciente para custear e a negativa do fornecimento do remédio, né? Após essa solicitação administrativa, aí sim a gente entra, né? Até um requisito de um tema do STF, do STJ, inclusive, tá? Os requisitos dele é bem isso, é a comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, né? Vai ser expedido pelo médico que assiste, né? Que cuida desse paciente. A imprescindibilidade, né? A necessidade desse documento, né? Como a ineficácia, né? A eficácia dele, no caso, para esse tratamento dessa moléstia, desses fármacos fornecidos, então, não foram eficazes, né? Essa incapacidade financeira. Então, observando tudo isso, aí a gente consegue pedir judicialmente. Geralmente é fornecido. Eu vi muitos julgados, muitas jurisprudências favoráveis, né, a essas ações, pleiteando, então, esses medicamentos de alto custo. E já foi pior, né, doutora? Sim. Acho que já foi bem pior, porque é, a gente sabe que era muito mais difícil, né, acesso a vários medicamentos. Não está bom, né? Não quero dizer, tá muito melhor. Não, não é bom ainda, mas pelas histórias que a gente ouve, né, de pacientes dos anos 80, 90, 2000, a coisa já até melhorou um pouco mais. Eu acho que até por dar voz às associações, várias pessoas se empenhando, levando um tema desse, né, até Brasília, e as associações se movimentam, né, para ajudar. Eu acho que a gente está pegando muita voz, a verdade é essa. Então, essa voz está sendo, é uma luta, né, é uma briga grande. E a população, não é só a população em si, somos nós, pacientes, familiares, e vocês, né, que são aí uns anjos na vida da gente, que são totalmente solidários com a causa e nos ajudam muito. A gente só pode Por agradecer. isso, Ó, a gente tem mais. Charlie, bem rapidinho, tá? Só Pode para. falar. A live é sua, Ana Elise. A gente tem ainda, por não conversar, né, direito com o médico, com os familiares, não entender bem esse diagnóstico, né, e o nosso prognóstico, às vezes a gente tem uma falta de compreensão, né, das reais perspectivas do tratamento, né, e muitas vezes acaba resultando numa expectativa equivocada. E a gente acaba fazendo escolhas inadequadas, né? Então, assim, às vezes a busca pela cura a todo custo, ela pode desviar a atenção, né, do presente, da qualidade de vida, né? Então é por isso que eu falo tanto e levanto essa bandeira, né? Que é fundamental essa comunicação clara entre o médico, o paciente, né? Para que eles possam, então, tomar essas decisões informadas sobre o seu tratamento, né? Claro, considerando o seu estado de saúde e os seus objetivos de vida, né? Respeitando as suas crenças, enfim. Então, acho que isso é de suma importância. A gente conversou bastante, né, Elise, sobre o trabalho que você faz, que você até falou, não, eu mesmo tenho, né, essa coisa do testamento, né? É que você começou a live já falando, a gente acha que somos, nossa, não vai acontecer nada com a gente, né? O câncer é o que você falou, é no vizinho, um acidente de carro, enfim, né? É, a gente nunca está preparado, mas a gente está preparado para viver para sempre, né? Que a gente Ó, acha que nós somos eternos. aqui eu
eu tenho meu testamento vital, tá? Eu fiz as minhas diretivas antecipadas de vontade, tá? Quer dizer, não é esse nome, é testamento vital. Outra hora eu vou explicar o porquê. Mas aqui eu tenho, né, os tratamentos que eu quero ser. Não tenho doença nenhuma, não tive diagnóstico de doença nenhuma. Eu, Annelise, a partir do momento que eu comecei a me importar com isso, né? Sempre me importei, sempre que eu estava em atendimento, eu ficava observando o atendimento. Sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas eu não conseguiria ir para a medicina, então eu fui para os direitos dos pacientes, né? Então essa que é a minha bandeira maior. Então eu tenho o meu testamento vital, eu fiz o meu seguro de vida. Aí tem aquele outro seguro que eu acho de suma importância. Gente, quem não sabe, procura se informar. Nós temos um seguro para doenças graves. No caso do câncer, eu tenho uma cobertura que a partir do momento que eu for diagnosticada, eu tenho uma cobertura de 250 mil, por exemplo. Se eu, claro, tu tem que estar saudável, né? Tu não pode ter diagnóstico para te contratar. A seguradora não vai passar pela Sim. seguradora. Mas assim, muitas vezes tu não tem condições de arcar com isso. E até tu conseguir dali a pouco um medicamento, né? Pode demorar. Então, assim, ó, se precaver. Fazer esse seguro, por vezes, é um valor que tu pode determinar. Às vezes, enquanto tu pensa que um seguro é caro. Mas pensa lá na frente, sabe? Às vezes é um valor mínimo ali que tu gasta em É. besteira. Tu tá te preparando para um futuro, sabe? A cobertura é muito grande. E aí teve um caso de uma paciente, inclusive, que fez, a gente indicou, né? A corretora, tem um amigo nosso que fazia e foi diagnosticado com câncer de mama. Ela recebeu 140 mil. Com isso, ela custeou todo o tratamento inicial. Então, tu vai escolher, né? Qual o valor que tu vai querer de cobertura, enfim, né? Mas ela recebeu 140 mil, ela ficou tranquila. Ela não precisou se preocupar porque ela ia parar de trabalhar, quem que ia manter a casa, quem que não ia, sabe? Dá Sim. um respiro. Então, assim, convido vocês a pensar, refletir sobre isso mesmo, sabe? Eu acho que nós vamos ter umas 3, 4 lives. Eu acho que nós vamos ter que fazer um workshop. Nossa, esse tema é muito bom. E esse testamento vital que você faz, é, você coloca que tipo de tratamento se acontecer, por exemplo, de você ficar em coma. Você pode colocar lá o que que você quer que faça com você se você tiver um coma. A É partir do isso? momento que tu tiver incapacitado de expressar os seus desejos, que esse documento vai passar a valer, tá? Antes disso, não vai ser utilizado, tá? Então, assim, a partir do momento que tu tiver num dos estados que estão ali no testamento vital, aí vai começar a prevalecer isso. A gente tem que pensar que esse testamento vital é um documento que é uma carta, tá? É uma carta que tu vai mandar para a equipe de profissionais de saúde. O médico vai ter acesso, os enfermeiros vão ter acesso de que como você quer ser cuidado, né? Então vai ser para isso, né? Se você quer ser entubado, se você quer ser mantido por aparelhos, respiração, se você quer fazer a reanimação cardiopulmonar, alimentação por sonda gastrointestinal, se quer ou não quer fazer, sabe? Então, isso que você vai falar nesse documento são as suas instruções, o que você aceita, até que ponto você aceita. Né? No caso de irreversibilidade, não tem previsão de cura. O que você quer que seja feita? Eu, por exemplo, decidi que no caso, se não for possível a reversibilidade, o que eu quero? Eu quero ser sedada, eu quero ser cuidada por uma equipe multidisciplinar, que são os paliativistas, eu quero ser cuidado por essa equipe, né? Eu quero ser sedada e eu quero deixar que a vida vai se esvaindo, né? Não estou antecipando a morte, né? Não estou, eu estou praticando a ortotanásia, que é a morte boa, a morte legal, né? Então, assim, vão parar de me alimentar, vão parar de me hidratar, vão me sedar e eu vou apagar. Isso. E Essa é a isso está minha. tudo escrito, está nesse testamento que você mostrou para a gente agora. Isso, está tudo escrito aqui, está em escritura pública, um documento público, né? Eu tenho a minha procuradora de saúde, que é minha irmã, a minha família toda tem o conhecimento desse documento,
todo mundo tem conhecimentos, os meus alunos, as pessoas com quem eu converso, eu sempre falo que eu tenho esse testamento, porque não adianta nada tu fazer o testamento e deixar engavetado, E deixar numa ninguém sabe. gaveta. E ninguém Né? sabe. É, ainda Colocar nós, no cofre. nós ainda não temos um sistema para as pessoas terem acesso, né? Em Portugal já tem. Aqui nós ainda não temos, né? A Luciana Dadalto, inclusive, que é a precursora, né? A precursora do Testamento Vital no Brasil, tem o site lá do Testamento Vital. Então lá tem os advogados capacitados, as pessoas, né, que são aptas a fazer esse documento. Não é qualquer pessoa que é apta para fazer esse documento. Eu sempre falo que é muito importante as pessoas saberem disso, né? E ela está atrás de conseguir fazer esse programa que as pessoas vão lá e têm acesso, né? Tipo um banco de dados, né? Mas ainda não temos isso no Brasil. Nossa, que coisa, meu Deus, é tanto tema importante envolvendo a saúde e envolvendo a doença, né? Porque a gente pensa que vai ter saúde a vida inteira, que seja assim. E a gente tem saúde mesmo com algumas doenças, né? A gente não pode reclamar. Tá cheio de doença crônica, como diabetes, pressão alta, tem tanta doença que todo mundo tem que tratar para o resto da vida e tomar remédio. O mieloma múltiplo não é diferente, né? A gente tem que observar e cuidar como várias outras. A gente não pode pintar um monstro gigante e, e aí quando a gente vê o paciente novo, né, que está se tratando, indo para o preparo da medula, depois o transplante, quando tudo isso passa, é impressionante. Eles falam para a gente, bem que você falou, olha aí, já passou, e Nós, vai passar. nós temos alternativas de tratamento, né, Marli? Sim, Por exemplo, os cuidados paliativos, né? Então, assim, as pessoas também têm uma ideia errada de cuidados paliativos, achando que os cuidados paliativos é só em caso que não existe mais o que fazer, é só para pacientes que estão em estágio terminal. Ah, ele paliativou, tá morrendo. Não, gente, os cuidados paliativos deveriam ser utilizados, devem ser utilizados a partir do diagnóstico e acompanhar o tratamento curativo. Então, andar os dois, o tratamento paliativo e o curativo juntos durante todo esse tempo. Então, assim, se conseguir isso, porque o tratamento, o cuidado paliativo, por exemplo, junto com o curativo, né, vai amenizar as dores, que a gente sabe que não é só a dor física, é a dor espiritual, a dor social, né, o sofrimento da família. Essa equipe multidisciplinar vai acompanhar tanto o paciente quanto a família. Então, assim, vamos buscar informações, saber realmente o que é, buscar no SUS, em hospitais que fornecem esse tipo de tratamento. Tem um trabalho belíssimo de cuidados paliativos feito nas comunidades compassivas, sabe? Então, assim, vamos atrás, vamos tentar buscar uma maior qualidade de vida, vamos viver, seja 3 meses, 1 mês, 2 meses, seja 1 ano, da melhor forma possível, ficar com quem a gente ama, dizer muito eu te amo, sabe? Falar para as pessoas o que a gente gosta, conversar, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é verdade. Doutora, eu acho que está todo mundo assim tão compenetrado te ouvindo aqui que eu até coloquei, né? Podem fazer perguntas, ninguém perguntou nada. Ou nós mandamos muito bem nessa live hoje, você, né? Você mandou bem, você, sabe, não deixou ninguém com dúvida, ou todas as dúvidas que tiverem, acho que eles vão falar assim, na edição 2 eu não vou bobear, vou perguntar. Eu só posso te agradecer, e a gente sempre termina um pouquinho antes, né, de terminar de dar os 30, aliás, os 55 minutos, porque essa live vai ficar gravada lá no Instagram do Joliso Fraga e vai ficar gravada também no canal do YouTube da associação. Em nome de todos os pacientes, Annelise, eu quero te agradecer tanto, porque o que você fez de correria, né, nessa tua semaninha aí que eu acompanhei um pouquinho, te deixo à vontade, mas depois a gente precisou bater um papinho, eu só posso te agradecer o tanto que você colaborou e ajudou, e já temos talvez que deixar marcado aqui a próxima, porque eu tenho certeza que vai chover perguntas
E a gente já sabia que a gente ia ter uma segunda edição. As nossas lives são assim, viu? A gente faz a primeira, tem que fazer a segunda edição, não tem jeito. Que bom. Eu- Convite, né? A honra de fazer parte voluntariamente, né, nessa associação. Só agradecer a você, Marlis, pelo carinho, pela preocupação hoje, né, com esse meu dia louco que foi de mãe e de mulher e de estudante e de tudo aqui, né? O Joelísio também, que é uma pessoa queridíssima, que eu tenho a maior admiração por ele, por ti. Agradeço de coração. Obrigada, E a gente está muito obrigada. mandando mensagem. Eu estou aqui na qualidade de paciente, por isso que eu gosto de falar essa linguagem simples, porque eu estou aqui para aprender, e é tão bom aprender com vocês, e eu vou melhorando cada vez mais, a gente troca informação. Então, em nome dos pacientes, dos cuidadores, dos outros profissionais que são voluntários, estamos aqui com 448 pessoas ao vivo com a gente, mas isso daqui vai bombar. E a gente tem que compartilhar mesmo para que isso possa chegar no máximo de pessoas, porque a nossa função é ajudar e muito. Assim como nós nos encontramos de alguma maneira, através do Instagram, através de alguma matéria, as pessoas têm que nos achar para a gente continuar ajudando, né? Então, doutora Annelise, vamos encerrar. Ai, Tiro com um apertinho no coração, né? Muito obrigada, obrigada a cada um que está aqui agora, pensando o seu tempo, ouvindo a gente, e nós vamos estar nos grupos, como você falou, e vamos ajudar. Se tiver dúvida, né? Marquem lá no grupo, Annelise, e a gente ajuda e finaliza. Muito, muito, muito obrigada, viu? Beijo, boa noite para você, boa semana. Até a próxima, né? Obrigada. Obrigada, eu.